Como podemos controlar nossa língua e evitar falar em excesso? De que maneira o silêncio pode ser mais poderoso do que as palavras? Podemos ler no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 19, que diz: Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Essa passagem, atribuída a Salomão, filho de Davi e rei de Israel, destaca a importância do controle da língua. Salomão, conhecido por sua sabedoria, ensina que falar demais pode levar a pecados, pois palavras imprudentes podem causar danos e desentendimentos. Ele está falando para todos os que buscam a sabedoria e desejam agradar a Deus, instruindo-os a serem cautelosos com suas palavras para evitarem consequências prejudiciais. Precisamos compreender a necessidade de controlar a língua, buscando a sabedoria do Senhor para falar com discernimento e assim edificar os outros, demonstrando maturidade espiritual e uma vida transformada pela fé. Podemos ler no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que diz: A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Precisamos controlar as nossas palavras. Vemos aqui que as nossas palavras têm o poder de construir ou destruir. E quem fala, tanto para o bem quanto para o mal, acabará colhendo as consequências daquilo que disse. Quando falamos sem pensar, corremos o risco de causar danos irreparáveis. É crucial, então, que permitamos que o silêncio reine em nossas vidas, ao invés de falar em excesso. Isso não significa que devemos ficar calados o tempo todo, mas sim que devemos falar com sabedoria, edificando e encorajando os outros. Ao buscarmos o controle de nossas palavras, estamos honrando a Deus e evitando pecados e problemas que podem surgir de um falar que seja imprudente. Podemos ler no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 5, que diz: Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. É interessante frisarmos que o controle da língua é um sinal de maturidade espiritual e de discernimento. Corremos o risco de queimarmos corações, ministérios e até vidas. Portanto, devemos refletir sobre nossas palavras antes de pronunciá-las, buscando a orientação do nosso Pai para falarmos com sabedoria e com amor. Quando permitimos que o Espírito Santo controle nossa língua, evitamos problemas e pecados e glorificamos a Deus com nossas palavras. Que busquemos, pois, a purificação do coração e a renovação da mente, para que nossas palavras sejam sempre edificantes e encorajadoras, refletindo a glória de Deus em nossas vidas. Podemos ler no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 28, que diz: Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Quão insensatos muitas vezes temos sido em nossas palavras. Falar igual a uma matraca tem sido nossa ruína, pois ignoramos as consequências de nossas línguas indisciplinadas. Chega de alimentarmos o ego com nossas palavras vazias, pois elas nos afastam da sabedoria e da sensatez que Deus tanto nos exige. É tempo de calar, refletir e permitir que o silêncio seja o nosso mestre, moldando nossas palavras com discernimento e amor. Arrependamo-nos, pois nossa língua pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição, e é hora de escolhermos com sabedoria como devemos usá-la. Podemos ler no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 2, que nos diz: Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Isso significa que, se conseguirmos controlar aquilo que dizemos, podemos controlar outras áreas de nossas vidas. Portanto, precisamos buscar a sabedoria que vem de Deus, pois isso nos ajudará a controlar nossas palavras e evitar pecados e problemas.
Ao permitir que o silêncio reine em nossa vida, ao invés de falar em excesso, estamos buscando agradar ao Senhor Jesus e refletir uma vida transformada pela fé. Sendo assim, é essencial que pratiquemos a moderação em nossas palavras, refletindo muito antes de falar e reservando momentos de silêncio para ouvir a voz de Deus e também ouvirmos aos outros. Devemos lembrar que o excesso de palavras não só prejudica a nossa própria vida espiritual, mas também pode afetar negativamente aqueles que estão ao nosso redor. Assim, como o dito popular diz que o peixe morre pela boca, nossas palavras podem nos levar à destruição se não forem cuidadosamente controladas. Que possamos buscar diariamente a sabedoria de Deus para que nossas palavras sejam edificantes e glorifiquem ao Senhor, permitindo que Ele nos guie para falar com sabedoria e sensatez, refletindo uma vida transformada pela fé e buscando sempre agradar a Deus em tudo aquilo que dizemos.